Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição, quando a Justiça Eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado. Do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Tá bem. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual... Bom, muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas. Ponto. É só olhar. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui Ô Consta, deixa eu jogar um pouco de tempero nessa discussão, porque nós vimos as Forças Armadas em silêncio no Brasil por 25 anos em relação ao sistema eletrônico de votação. Por que somente agora? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Essa é fácil até de responder, porque nunca antes na história desse país a gente viu um ativismo tão escancarado contra um presidente, que é o candidato à reeleição. Então, tudo é muito suspeito. Veja que nós mostramos a sonora aí. A fala do presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada de falso ali. Não existe fake news. Aconteceu exatamente aquilo que ele disse. Quer dizer, o ministro Fachin, que foi garoto de propaganda da Dilma Rousseff, que é simpatizante do MST, ele chamou embaixadores para dar a entender que o presidente Bolsonaro é uma espécie de golpista. O ministro Barroso foi no Congresso tentar interferir no processo de votação de uma PEC para mudar o sistema e adotar o voto impresso. Então, há esse ativismo escancarado. Ministros do TSE e do STF deixam muito claro que querem derrotar Bolsonaro, e isso tudo já se configura por si só uma espécie de golpe brando. No mínimo, uma eleição manietada, influenciada de alguma forma pelo próprio sistema contra um dos candidatos. Isso quando levamos em conta que o outro candidato é um ex-presidiário que foi solto por um malabarismo do Supremo, que, aliás, pelo menos o presidente do STF, ministro Fux, reconhece que não houve mudança na culpabilidade do Lula, quer dizer, ele não foi inocentado, né? É bom lembrar disso porque essa fake news vem sendo disparada pelo PT. Então, tudo isso se configura, assim, uma espécie de tentativa de interferir na lisura do processo. E aí vem essa questão das demandas das Forças Armadas. Que presidente golpista é esse que clama por mais transparência do sistema eleitoral? Isso por si só é ridículo, né? Seria ridículo imaginar que o Bolsonaro é um golpista e o que ele está pedindo? Mais transparência no processo. A conta não fecha. É incoerente. Então, quem pode estar preparando algum tipo de golpe, de fraude eleitoral, é justamente aquele que quer manter o sistema totalmente opaco e rejeitando, inclusive, demandas legítimas das Forças Armadas. Então, o quadro se configura, sim, preocupante, e não é por acaso que a gente sai às ruas, que a gente conversa, que a gente escuta as pessoas, e pelo menos uma em cada 3 aí está bastante desconfiada, sim, se vai haver uma eleição transparente e fair, justa no Brasil.